Nós estamos lendo o livro de Marcos, Novo Testamento na Bíblia, mas, na verdade, período do Velho Testamento, porque o Novo Testamento começa quando Jesus morre e diz: está consumado, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Ali é a transição, ali fecha-se o Velho Testamento e abre-se o Novo Testamento. Mas na Bíblia, de propósito, colocaram de forma errada para nos induzir ao erro e para acharmos que tudo que estamos lendo aqui, em Mateus, Marcos, Lucas e João, antes da morte de Cristo, para nós acharmos que estamos lendo o Novo Testamento. Mas nós não estamos. Estamos lendo... Cadê aqui onde eu parei? Ah, tá aqui, ó. É capítulo 7, verso 26. E esta mulher era grega. Grega da Grécia, entende? Não era de Israel. Ela era gentil. Era imunda. Ela era prostituta. Não porque ela praticava a prostituição, mas de acordo com a lei de Moisés. Os que não eram de Israel eram imundos, prostitutos, persona non grata, entende? E o Senhor Jesus a comparou com um cachorrinho. Não, chega de latir. Chega desse negócio de latir. Isso é verdade. Eu não estou brincando. E esta mulher era grega, cirofenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Era tanta gente atrás do Senhor, tocando na orla do vestido dele, pedindo para ele curar aqui, ali e lá, e no meio dessas pessoas de Israel, tinha uma que não era de Israel. E ela pede a Jesus, mas Jesus disse-lhe, mas, por outro lado, ao contrário, Jesus disse, deixa primeiro saciar os filhos, deixe-me primeiro curar Israel, porque não convém tomar o pão dos filhos, não convém pegar a mim, que sou o pão da vida, de Israel, e lançá-los aos cachorrinhos, e dar para vocês, que são considerados prostitutos imundos, perante a lei de Moisés, vocês gentios. Ela, porém, respondeu e disse-lhe, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos seus filhos. Então ele disse-lhe, por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Aí você vê, né? O Senhor Jesus, em outro livro do Evangelho, ele dá um testemunho dessa mulher fantástico. Fantástico mesmo. E, na verdade, ela reconheceu, olha, eu sou uma pobre miserável, sou uma cachorrinha mesmo. E só sei comer das migalhas que ficam debaixo da mesa do dono, mas até os cachorrinhos comem alguma coisa, Senhor Jesus. Vai me deixar sem nada? E ele vai. Né? E o Senhor Jesus, claro que não chamou ninguém de cachorro, ô seu cachorro, não foi isso. Ele apenas lembrou a ela de que ela não era de Israel. Ela era judia, ela era grega, gentil. Mas o Senhor Jesus, ele já sabia que a graça dele estava chegando e seria o momento em que todas as famílias do mundo seriam benditas em Abraão por causa do seu sangue. Que maravilha! E ele, capítulo 7, 31, tornando a sair dos termos de Tiro e Sidom, foi até o mar da Galileia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe o dedo nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe, Efatá, isso é, abra-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes
que a ninguém o dissessem, mas quando mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Naqueles dias, capítulo 8, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus chamou a si seus discípulos e disse-lhes: tenham compaixão da multidão, porque já há 3 dias estão aqui comigo e não tenho que comer. E se os deixa ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles. E puseram-nos diante da multidão. Tinha também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusessem diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 alcofas. E aos que comeram eram quase 4.000 pessoas, e despediu-os. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco, e foi para outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: é porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhe: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tende olhos e não vedes? Tendo ouvidos e não ouves? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre as 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Eu também não entendi. Quem souber ensina o irmão Rubens, nessa eu fiquei boiando. Vamos estudar, meu amado, ajuda aí, vamos compreender o que o senhor está falando aqui, porque eu também não entendi nada. Estou igualzinho agora a muitos, ou talvez poucos. Eu acho que eu estou no grupo de poucos dessa vez que não entenderam, mas eu confesso. Capítulo 8, verso 10 de Marcos. O que o senhor está dizendo aqui, meu amado? Me ajuda. Preciso saber. E saiu Jesus e seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outro Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o ungido Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse, e muito, e fosse rejeitados pelos anciãos. Por que botaram anciãos aqui? Por que não botaram aqui pelos presbíteros? É a mesma coisa, meu amado, a palavra é a mesma. Por que aqui colocaram anciões e não colocaram presbíteros na tradução? Porque só colocam presbítero, que é a transliteração, quando é relacionado a alguém que faz parte do que eles chamam de ministério, para induzir as pessoas a acharem que presbítero é quem faz parte do ministério, para contaminar as mentes. Mas presbítero é tão somente a transliteração do original, que significa ancião. Então, quando existe algum ancião que é contra o Senhor Jesus, aí os homens que compilaram a Bíblia traduzem para ancião. E quando esse ancião é alguém que está a favor do que diz Jesus, aí eles
citation original transliterado, presbítero, para sugerir que é o homem da instituição deles.